Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, estamos aqui no Investigação Criminal Podcast. Eu tenho aqui a honra de conversar hoje com a Paula Feby, grande escritora de livros de ficção e que permeiam aí por esse mundo do crime, do terror, um pouco do horror, do suspense, do mistério. É uma das escritoras mais lidas no Brasil. Parabéns, Paula, e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei imensamente feliz com o convite. Ah, que bom. Mas, Paula, vamos começar aqui a nossa conversa. Como é que nasceu essa paixão, primeiro pela escrita? Porque a sua escrita é muito gostosa de ser lida, apesar, de, vamos dizer assim, quando a gente para pensar na temática, nossa, mas é uma temática pesada, mas é boa, é muito gostosa, ela é prazerosa. Na verdade, assim, eu sempre lembro de uma leitora que me disse que a grande questão dos meus livros, que o que fazia com que ela quisesse ler era a empatia que existia ali na maneira de contar essas histórias tão pesadas, e não necessariamente a violência, porque eu também não gosto de escrever nada que seja uma violência gratuita. Eu acho que eu tento passar um recado com aquilo que eu faço, e não é por aí, não é com violência gratuita que a gente consegue passar nenhum recado, E, bom, eu comecei escrevendo desde que eu me conheço por gente. Minha mãe foi minha professora de redação, então foi um grande privilégio, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que provar para os meus colegas que se eu tirava alguma nota boa, era porque eu era merecedora e não porque minha mãe estava me dando aquela nota. Então, eu tentava me superar sempre nos textos que eu escrevia e tudo mais. E acabou sendo um modo de expor os meus sentimentos, o que eu via no mundo. E eu não consigo me separar da escrita, sabe? É uma coisa que vem comigo desde sempre, assim. Lembro também de muito nova, criança mesmo, escrevendo pequenas peças de teatro para os meus colegas. Oi? Você guardou essas peças? Ai, não guardei. Não guardei, as coisas se perdem, Mas eu escrevia essas peças para as crianças atuarem, e aí eu lembro que os pais iam, Era uma fase assim que eles iam assistir, então sempre foi uma maneira de me expressar com os livros, com contar histórias e tudo mais. É que eu digo que os livros nos levam para lugares inimagináveis, Eles rompem todas as barreiras, todas as fronteiras, e eles nos levam para qualquer lugar. Para qualquer dimensão, na verdade, Sim. Porque você pode escrever um universo que não faz parte da nossa realidade, E sempre é um mundo à parte, no sentido de que, por mais que a gente escreva sobre algo que aconteceu, a gente está contando um recorte e uma interpretação, uma interpretação que a gente tem do acontecimento. Então, assim, de qualquer maneira, a literatura ela vai passar por uma visão muito particular, da gente. Mas me conta uma coisa, quando você sempre teve esse desejo desde muito novinha, ou isso cresceu De escrever? De escrever? Sempre. E a paixão pela escrita, Ela já começou nessa linha, nessa temática, ou você gostava de outras coisas e aí foi caminhando, foi fazendo pesquisas? Como que você chegou nesse universo, Então, aí eu tenho que contar um pouco da minha vida. Conta. Porque desde o meu nascimento, eu entendi que a morte era um assunto que estava permeando, era um assunto que estava perto. A placenta da minha mãe era de óbito fetal. Então, assim, já achavam que eu estava morta. Quando eu nasci, assim, quando ela fez o último ultrassom, falaram, olha, não vai nascer viva. Mas tudo bem. Sua mãe. Pois é. Aí eu nasci de 7 meses, deu tudo certo. Tá aqui. Tô aqui. Mamãe é linda.
E aí, assim, logo depois disso eu tive que passar por uma cirurgia, ainda com meses. Então, assim, não sei se isso foi algo que me afetou de alguma forma, né? Ou como... Eu acho que me afetou, mas não sei dizer exatamente como. Mas era um assunto ali. A questão da morte, a quase morte. Você cresceu ouvindo toda essa problemática da gestação da sua mãe. Toda essa história, sim. E aí, por alguma coisa que talvez tenha a ver com isso ou não, os assuntos mais pesados eram familiares para mim. Entendi. Então, quando ela me dava algum livro, alguma coisa assim, eu sempre buscava ir para algum que tivesse um tema mais pesado. Eu me sentia em casa. Você queria descobrir mais, entender melhor aquilo tudo. Eu acho que controlar, né, a morte de alguma forma. E me diga uma coisa, Paula, então a gente pode afirmar que você tá em paz com a morte? Eu acho que não totalmente, né? Não digo em paz com o ato de morrer, mas eu digo com a questão da morte. Eu acho que eu tô entendendo que ela faz parte da minha vida. Porque Desculpa. Não, imagina, porque quando faz parte da vida dos outros, ainda está distante, de alguma maneira. Mas eu entendo agora, e por outras questões que eu passei também, né, durante a minha vida, eu entendi que ela tá lá e não é mais uma coisa que me ameace tanto, né? Assim, eu acho que escrevendo sobre isso e falando sobre isso, eu trouxe de alguma maneira ela para mais perto de um jeito acolhedor, se isso é possível. Não, você sabe que o que eu ia te falar é o seguinte, os povos orientais, eles lidam muito melhor com a morte do que nós ocidentais. Sim. Principalmente nós latinos, né? Nós entramos praticamente naquela coisa, na sofrência mesmo, né? Você vê famílias que querem se enterrar junto, né? Morreu, vamos todo mundo, né, para cova junto. O oriental, ele lida com isso de uma forma mais tranquila. Tem um filme que me impactou muito, não sei se você chegou a assistir, que se chama Balada de Narayama. Não vi. É um filme muito interessante, porque é um filme que fala da morte. É um filme japonês, ganhou vários prêmios. E nesse filme, ele conta, né, ali era uma aldeia muito pobre, né, japonesa, e eles passavam por um inverno muito rigoroso, então a comida era muito escassa e eles não tinham ali certidão de nascimento. Então, o que acontece? Eles sabiam que a pessoa estava muito velha quando ela começava a perder os dentes. E o que acontecia? Nesse momento, essa pessoa ela tinha que subir Narayama. Narayama é uma montanha, né? Por isso que é a Balada de Narayama. E ela chegava lá e lá ela tinha que ficar quietinha e ela ia morrer. Porque para que ela não fosse mais uma boca para aquela comida que era tão escassa naquela família. E o que acontece? A história é muito interessante porque é de uma mulher, né, que vê que assim, a sua família está com muito pouco alimento. E o que ela faz? Ela quebra os dentes para que o filho seja obrigado a subir com ela a montanha, porque os filhos levavam os pais nas costas até chegar no topo de Narayama, né? E ela é muito consciente em relação a isso. Então, a comida é pouca, então o meu tempo aqui eu já passei, agora vocês aqui, né, devem continuar. E é interessante porque nessa subida de Narayama, ela vai encontrando outras famílias que estão levando, né, os seus parentes mais velhos. E é lógico que nem todo mundo está querendo subir de forma tranquila aquela montanha, porque sabe que vai chegar lá não vai ter comida e vai acabar morrendo de fome, de frio, e esse era o destino daquelas pessoas. Mas é muito interessante porque o filme fala sobre a questão da finitude. E eu lembro que eu assisti esse filme com meu pai,
Meu pai ficou muito encantado com esse filme. Ele falou, é isso aí. Chega uma hora que nós precisamos dar espaço para outras pessoas. Lógico que ninguém vê o todo, né? Quando você não vê só você ali, quando você tira esse egocentrismo, você consegue compreender melhor, né? E ele falava assim, olha, a morte faz parte da vida. Exatamente isso. Nós lidamos muito mal com a morte. Não é? É lógico que a gente está falando da morte tranquila, né? Aquela em que você vai nascer, crescer, viver, vai chegar na sua velhice, é aquela coisa da vela que vai se apagando. A gente tem várias outras mortes que são coisas brutais, sim, né? Que você lida, eu lido aqui também. Sim, exatamente. Mas eu acho interessante, por exemplo, que o Freud fala sobre a morte, que assim, ele fala especificamente sobre os suicidas, né? Que eu também acredito que seja uma morte bem... Sim, dramática. Bem dramática, E ele fala que não tem como alguém procurar a morte, porque a pessoa não tem o registro dela, não tem o registro da morte. Então, a pessoa pode procurar, na verdade, o que ela está querendo é o alívio da dor, que é outra coisa, né? Então, eu acho que a morte, de qualquer forma, vai muito de como você também viveu a sua vida. Você entende melhor o que é a morte, o que ela representa para você, a partir do momento que você percebe que você conseguiu viver aquilo que você queria, né? E eu acho que são poucas as pessoas privilegiadas que podem dizer que viveram como elas queriam. É verdade. E a morte não é tabu para você? Não. Mas ela é tabu? Falar sobre isso não é. Falar sobre isso não é. Mas ela é tabu para muita gente. Ela é. Sim. Por que você acredita que ela é esse tabu, né? É praticamente as pessoas, elas se apavoram. Você dificilmente vai ver uma família conversando sobre a morte em casa. Sim. Até a minha. Até a minha. É difícil, por exemplo, hoje em dia, depois que minha mãe entendeu o que eu faço e ela começou a ter mais acesso aos meus livros e tudo mais, ela conseguiu falar mais sobre isso. Mas ela era muito assustada com a morte, falar sobre a morte. Eu acho que talvez ela tenha, pelo que ela passou, ela tenha tido o sintoma contrário que eu tive, né, com o modo de lidar com isso. Mas eu acho que é tabu porque a gente só conhece a vida. É verdade. E como é que a gente... é a frase do Freud. Como é que a gente vai falar sobre aquilo que a gente não conhece? A gente não tem ideia, né? Apaga a luz aqui, a gente já está... Dá 20 minutos, você já está querendo sair. Você fica... O que você não enxerga, o que você não vê, o que você desconhece, é assustador. Te apavora. E Paula, antes até você me contar da sua caminhada profissional, como é que os teus amigos te veem? Porque também não é aquela, né? Porque a gente tem amigas que falam, eu escrevo livros para crianças, olha que legal, eu escrevo sobre comédias, né? Comédias românticas. Não, eu escrevo sobre dramas familiares. Como que eles te olham? Agora, muito bem. Agora que as coisas aconteceram, são 13 anos de carreira, né? Então, assim, já passei por muita coisa para conquistar o meu espaço, então agora eles gostam. Mas lá no início, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Por que a Paula gosta disso? Então, assim, foi muito curioso até, engraçado, a gente pode dizer. Depois que eu lancei o meu primeiro livro, no lançamento do meu primeiro livro, teve um amigo que foi lá, um amigo do colégio até, ele foi lá, ele leu, aí ele me escreveu, você tá bem? Ela tá bem vida, coitada. Precisa ajudar a Paula. Cara, também. E aí, hoje, eles entendem que, assim, isso é também a minha carreira, isso é uma faceta. Eu
no dia a dia, eu sou muito sarcástica, eu sou muito irônica, eu faço muita brincadeira. Então, assim, eu gosto muito de assistir stand-up comedy. Então, eu entendo muito lá da comédia, quando... aquela comédia mais roots mesmo, stand-up comedy dos anos 90, 80... até 70, sim. Então, assim, eu sou uma pessoa que consome muita comédia, eu acho que eu sou uma pessoa de convivência leve, o que é uma contradição, porque as pessoas vão achar que, nossa, você é pesado o tempo inteiro, e não. Mas posso falar para você, eu te entendo completamente, porque eu também, como lido com jornalismo investigativo, todo mundo acha, fala assim, nossa... Mas dá pra ver que você é muito leve. Aí as pessoas, enquanto eu sou a pessoa mais engraçada, aquela que faz as piadas mais legais, todo mundo quer estar junto, né? Eu falei assim, gente, não parece que é a mesma pessoa, Sim, né? mas aí que tá, eu acho que talvez muita gente tenha uma dificuldade de entender que a gente não é uma coisa só. Sim. Né? E que a gente pode gostar de comédia e a gente pode escrever sobre assuntos pesados e tudo mais, porque, na verdade, o que eu escrevo é uma visão, né, é uma percepção sobre um assunto específico naquele momento, sobre aquela questão específica. Então, é um recorte também, né? E a gente não é uma coisa só. Não, nós somos muitas coisas, eu concordo com você também. Tem aqui muitas Paulas, muitas Carlas, né? Sim. Tem dias que a gente vai estar mais, sei lá, mais quieta, fechada. Tem outros que a gente parece que está virado no giraia, né? E também tem essa questão da gente achar que a gente não pode acessar esse lado, assim, nossa, não... Deus me livre, não quero falar sobre terror, não quero falar sobre nada que seja pesado. Eu desconfiaria mais dessas pessoas que têm tanto medo de acessar esse lado mais pesado dentro delas. Por quê? Por que você não pode falar sobre questões mais profundas, mais pesadas, que não agradaram? Que dificuldade é essa que você tem de falar sobre... problemas ou sobre questões difíceis de serem encaradas, né? Por quê? Você sabe que outro dia tem um amigo meu que a gente conversando, eu tenho um lado meu que é meio geek também, meio nerd. De super-heróis, ele disse, não, Carla, tenho certeza que o super-herói preferido da Carla deve ser o Capitão América. Eu falei, não, errou. Ele falou, não, qual é o seu super-herói preferido? Eu falei, o Hellboy. Não, mas ele é um demônio. Eu falei, adoro. Um demônio que ele serra o chifre, ele tem um gatinho e fuma charuto. Ele falou, você gosta do Hellboy? Eu falei, ainda tem o rabo do demônio, entendeu? Aí eu tenho uma... Mas é que ele é divertidíssimo, entendeu? Da mesma forma que tem o Wolverine. Nossa, mas ele tem aquelas garras. Eu falei, maravilhoso, se eu pudesse escolher um super poder, eu queria ter as garras do Wolverine. Não, e é sempre uma representação, né? São esses arquétipos, são representações desse lado, às vezes, mais perverso que a gente tem, mas não faz. Né? Então, você pode desejar alguma coisa ruim, a questão é você fazer. Exatamente. Você não é culpado por pensar. Você é culpado por agir. Exato. E a gente tem essa coisa de achar também que o mal é sempre o outro. Né? Então, a gente não tem esse lado. Imagina, eu não. Eu sou o exemplar. O outro é que é o problema. Né? E, Paula, me conta, você foi estudar fora? Fui estudar primeiro roteiro, né? Eu queria escrever. Eu comecei escrevendo música quando eu era adolescente. Quer dizer, bom, se eu for lá para trás, eu comecei escrevendo peça de teatro e música. Temos essas músicas? Temos essas músicas, alguns artistas gravaram. Olha que legal. E aí depois as músicas não são pesadas. Quer dizer, tem algum peso ali, mas elas são mais jazz, assim, então vai para esse lado um pouco mais leve, não que jazz seja leve, mas enfim. E aí eu acho que eu quis ir para o audiovisual, né? Eu quis estudar
roteiro e eu achei que Estados Unidos era o melhor lugar para estudar isso, então fui lá, estudei. Voltei e entendi que o roteiro tinha uma... Você escrever roteiro e você escrever peças de teatro também, de alguma forma não me dava a liberdade que eu precisava para expor a narrativa do jeito que eu queria. Entendi. E o livro ele aceita o que você quiser fazer como... Ele aceita qualquer tipo... Eu não quero dizer que ele aceita qualquer coisa, porque eu não gosto dessa fala e não é... Eu não vejo o livro assim. Mas eu acho que ele aceita qualquer formato muito bem, sabe? Ele aceita qualquer imaginação. Qualquer imaginação e forma mesmo, porque o meu primeiro livro, ele tem algumas páginas que tem 2, 3 frases, aí outras páginas eles são realmente a narrativa é mais completa. A estrutura. Ele aceita a estrutura que eu queria. Ele aceitou a estrutura que eu queria passar. Você pode modernizar, inclusive, você pode inovar, você pode testar mais. Sim, coisa que no cinema você não pode, né? Você pode, talvez, ter liberdade para escrever um roteiro, mas a estrutura do roteiro, ele tem uma estrutura. Assim, Sim. Eu acho que quem acaba tendo uma liberdade um pouco maior é o próprio diretor, e o montador. Sim, Porque, assim, o montador conta uma outra história. Exato. Vai receber aquilo tudo. Não, mas tem um roteiro já todo pré-determinado. Mas dependendo de como é que ele vai montar aquela estrutura, e ele pode, né, dar ênfase para uma determinada cena, toda aquela estrutura do roteiro, da direção, ela vai ficar completamente diferente. Sim, e tem outra questão. No audiovisual, você precisa mostrar mais do que simplesmente dizer. Sim. Né? Então, essa sempre foi a minha maior dificuldade em escrever roteiro. Porque eu sempre gostei de escrever em primeira pessoa. Eu gosto de estar dentro da cabeça das personagens. E não é sempre que você consegue passar isso em um roteiro, né? Então, a ambientação é muito mais importante, às vezes. Falas, movimentos. Exato. São várias personagens, entende? Então, assim, ele tem uma outra estrutura. Sim. Tem, assim, tem excelentes roteiros, né, que estão baseados em histórias de livros, não é? Sim. Então, você pega aquilo e dali você vai construir, né? Você entra e, às vezes, também dá tudo errado. Eu sempre... Dá tudo errado. Eu gosto muito de trazer a história do do Game of Thrones. Uhum. Porque o autor de Game of Thrones, ele criou um universo. Aquele universo está na cabeça daquele homem, né? E ele tem o tempo dele, né? O tempo dele, porque você nitidamente entende que aquilo é muito complicado, né? Até porque são várias famílias, cada família tem não sei quantas... Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Harry Potter, personagens. E aí, de repente, quando a HBO comprou, né, os direitos para fazer a série, você tinha ali os produtores executivos que levaram isso até a direção da HBO, mas o escritor estava ali, né? Ele escrevia os livros e ele fazia toda a supervisão do roteiro, né? Para saber se aquilo tinha a ver com o que estava dentro do universo dele. Só que aí entrou naquela coisa do comercial. Ah, não, agora a gente já precisa ter a temporada tal, a temporada... E ele... Eu vi umas entrevistas dele, eu adoro ele. Ele falou, mas não está pronto. E as pessoas, mas como não está pronto? Ele falou, não está pronto, não está pronto. Não, sabe, porque essas personagens precisam conversar comigo. Né? Não está pronto, eu tenho uma estrutura. E o que acontece? Não está pronto, tanto pressionar aquele homem que ele falou, tá bom, você quer... Toma, faz aí você o roteiro. O que aconteceu? Ficou uma porcaria. Gente... Quando eu assisti aquela última temporada de Game of Thrones, eu falei assim, a gente precisa... Vamos fazer uma investigação criminal, vai matar aquela gente toda. Ficou horrível. Era assim, era triste. Muita gente odiou, né? Muita gente odiou. Eu falei, gente, o que fizeram? Acabaram com a obra do homem. E ele pegou, se sentou, cruzou o bracinho dele, ele falou, uma hora eu vou escrever o verdadeiro final de Game of Thrones. Entendi.
Então, porque quando você faz audiovisual, tem isso também. É um trabalho muito coletivo. E a literatura, não, tudo bem. Para você colocar um livro na rua, é um trabalho coletivo também, né? Porque passa por editor, passa por várias edições, revisões. Então, assim, todo o trabalho de diagramar, de fazer um livro, tudo bem. Mas, assim, o escrever, conteúdo mesmo. O bebê ali dentro, o feto é Sim, seu. sim. E no audiovisual, não adianta, assim, você tá contando uma história com outra linguagem. Então, quando a pessoa lê um livro, ela tá imaginando. Nada nunca vai chegar aos pés do que você imagina. E cada um vai imaginar de um jeito. Cada um vai imaginar de um jeito. Então, é impossível você, de fato, fazer algo que... Impossível não, né? Porque tem gente que consegue, mas, assim, é difícil você agradar quem lê um livro, amou um livro e aí vai lá ver o filme. Não, é dificílimo. Na grande maioria das vezes, é de uma tristeza, eu posso falar, absoluta, porque eu sempre vou achar o livro Sim, melhor, com raras exceções. Sim. Eu acho que, se a gente pegar lá todo o universo Harry Potter, aquilo ficou muito bom, até porque tinha, né, todo um corpo a corpo dela. Ela realmente atuou, ela estava ali dentro. Mas, assim, é raro. É muito raro. Assim, é sofrível. Mas eu acho que também porque é outra linguagem. Então, se as pessoas entendem que é uma adaptação, porque não tem como. Agora, deixa eu te perguntar. Conta pra gente essa história. A Paula tem uma história incrível. Quando você estava nos Estados Unidos, você trabalhou... Eu adorei isso. Eu vou deixar ela contar. Fala, não, então. Quando eu tava lá, assim, eu tinha que trabalhar. Lógico. Quando eu tava lá, né? Então, eu trabalhei, gente, como garçonete de velório. Ai, meu Deus do céu. Não, com todo Então, assim, respeito, gente, a gente mas tá sabe rindo. Não, mas sabe que... É claro, né? A Porque pessoa, você pensa a pessoa assim, eu vai pra trabalhei onde? garçonete no restaurante X e não. eu fiz isso, negócio. Não. Quando eu falei, ela trabalhou... Aí, e assim, aqui no Brasil, de novo, a gente até precisa explicar o que é isso. Porque o velório americano é completamente diferente. Gente, o morto não tava lá. Tá? Assim, eles faziam todo o enterro e tudo mais, e aí depois eles iam para casa. Isso. Para comer ali, e eu servia as pessoas que vinham, né? E é muito interessante. Por que eu pedi para você contar um pouquinho essa história? Porque eles também lidam com a morte de uma outra forma. Sim. É uma comemoração de alguma maneira, né? A celebração da vida daquela pessoa. Exatamente. Eu morei lá também muitos anos e eu pude, né, ir até em velórios de maridos de amigas minhas nos Estados Unidos. E é muito diferente do que a gente vive aqui. Aqui tem um peso da tristeza, do horror, o cheiro é ruim. Até o cheiro é ruim, né? Aquela flor, aquelas coroas, eu acho aquilo tudo horroroso. Lá não. As coroas são menores, assim, as flores são lindas, então você tem orquídea. E era muito bonito, porque ela resolveu pegar... Ele era irlandês, então ela comprou um excelente uísque irlandês. Ela pedia para que as pessoas bebessem, né, um pouquinho daquele uísque e lembrassem dele. Então, as palavras são muito bonitas. É lógico que existe a tristeza da partida, de que você nunca mais vai ver aquela pessoa, mas o tempo todo ali, aquelas pessoas estavam ali para homenagear aquela pessoa. Exato. E não para si, né? Tipo... Que é o que falta aqui. Eu acho que a gente esquece da vida da pessoa, né? A gente fica entretido, talvez, ali na morte. Não existe no nosso horror. Exatamente horror isso. Pessoal. E assim, não, e tudo é horrível, né? Porque quando você vai ver aqui, até, né, aquela pessoa tá com aqueles tufos de algodão no nariz. Não, lá, gente, é impressionante. É o que a Paula falou. Muitas vezes o corpo não está presente, mas se o corpo estiver presente, a pessoa está impecável. Ela está linda, está maquiada, o cabelo está bem arrumado,
Mas também tem a questão de como a pessoa foi, né? Que às vezes não... Não. Quando tem ali quando o caixão está aberto, o que eu quero dizer, quando ela está... A família, ela só vai te apresentar aquela pessoa num bom estado. Tanto que tem, né? Toda essa... É um business muito importante, né? Nos Estados Unidos, que é de você maquiar, Sim. de embalsamar. Como é que você vai apresentar aquilo para as pessoas? Porque a família quer que aquela pessoa seja vista né, pela última vez de uma forma, sabe? Digna, né? Digna. E se ela não tiver condição, aí sim, ou não vai ter corpo, ou no máximo vai estar, né, fechado. E aí não... Porque tem mortes que são realmente muito trágicas, não é? Você quer ver o que eu falo da nossa perversão, né? Assim, em comum? Tem muita gente que quer ver a pessoa morta, né? Sim. Tem muita gente que tem isso. Eu nunca gostei de ir. Se eu tô num velório, eu Não quero... não quero. Mas é isso que eu falo. A gente tem... As pessoas, né, no geral, elas sentem alguma atração por isso que elas não conseguem explicar, né? Será que não é para checar se não tem um pouquinho de vida ali? Se tá morta Pode mesmo? ser? Pode ser. Será que, sabe assim, será que se eu mexer um pouquinho ela não acorda? Tem gente que, né, será que se eu falar ela não vai... Né, aquela coisa da esperança, que assim, né, eu entendo o que você está falando. Porque tem... Por exemplo, na verdade, eu pensei especificamente em uma situação, né? Meu pai faleceu, eu quis caixão fechado, não quis que ninguém visse, não quis que ninguém tivesse contato. E aí meu tio chegou e perguntou, ele chegou lá, olhou e falou, ué, mas não tá aberto, não vai dar pra ver? Eu falei, não vai. E você cremou seu pai? Não, ele foi enterrado. Ele queria ser enterrado. Ele queria ser enterrado. Sabe? E tem situações assim que a gente ouve, que a gente fica sabendo. Então não vem dizer que, não, ninguém quer saber de coisas pesadas, viu? Ninguém tem uma atração por Meu isso. pai também faleceu e eu resolvi que eu ia ressignificar a questão da morte. Né? Então, e no caso dele, ele queria ser cremado. Assim, a gente tem toda uma questão seguinte, a família toda, né? Essa coisa de cemitério, falar, todo mundo deu um basta, não, sabe? Vamos... E ele falava assim, não, eu quero ser cremado, eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas, né? Meu pai morava no Rio, em frente ali, aonde eu morava. Eu falei, tá bom. E aí, o que eu resolvi fazer? Vou contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu falei assim, meu pai era uma pessoa muito interessante, ele tinha uma energia muito boa. E eu faço cerâmica, meu hobby. Eu adoro fazer cerâmica. E aí eu falei assim, uma loucura, né? Completamente, né? Eu fui lá, a gente recebeu, né, a caixinha com as cinzas do meu pai. Aí eu peguei, abri aquela caixa. Aquela caixa, ela vem toda aparafusada, né? Que é para exatamente não cair. Mas ela vem dentro de um saquinho lacrado. Eu fui lá, peguei, abri a caixa, abri o saco. E eu olhei aquelas cinzas, e são as cinzas, né? Eu falei, peguei um pouco das cinzas. Aí eu falei, e aí eu tinha um punhado de massa de cerâmica. Aí eu misturei. Eu falei assim, o meu pai vai ficar com a gente. Um pouquinho dele, eu vou jogar, a gente vai jogar ele no mar, como ele pediu. Mas ele vai ficar perto da gente. E ele gostava, meu pai era engenheiro, então ele tinha uma coisa muito ligada com a direção, né? Com as questões do universo, né? Das estrelas e tal. Aí eu peguei, e meu pai sempre gostava de falar assim, mas eu quero sempre coisas muito simples na vida, né? Então aí eu fiz, e ele fica sempre com a gente. Então toda a família tem. Eu fiz, é uma medalhinha. Que lindo. E a gente carrega um pouquinho do papai. Sabe assim que ele tá te guiando? Então, e essa é essa continuidade que a gente falou, né? Você carrega quem foi. Então nossa, achei muito bonito. Lindo. Contar aquela história, sabe? Então ele tá
ele, de alguma forma, ele tá perto, sabe? Sim. Assim. Mas é. E Eu tá falei, aqui, né? Fica aqui. Eu falei, ai, não, a gente tem que acabar com a coisa do horror. Vamos transformar isso numa coisa boa? Uma coisa bonita, né? Exatamente. E ele vai ficar perto da gente de alguma forma. Lindo. Aí, assim, depois para minhas amigas, eu vou fazer isso também. Você já tá desejando que alguém morra. Fazer. Não, mas quando o dia que acontecer, eu quero fazer isso também, né? Então, foi assim. Mas, Paula, me conta uma coisa. As histórias reais te inspiram? Inspiram muito. Porque não tem nada mais absurdo do que a realidade, né? Eu sempre digo que a realidade consegue superar a ficção, assim, Nossa. nível... Sem dúvida. Sem dúvida. Se você, assim, eu escrevo muito roteiro, né? Então, se você falar, olha, eu vou escrever que uma mãe matou a filha, cortou a cabeça dela e deixou congelada... Você vai falar, não, não tem verossimilhança. Não, ninguém... É exagerado, ninguém imagina, vai como é que fazer você isso. vai... É. Não tem. Estamos lidando com um caso desse agora, nesse momento. É. Mas é isso. E me inspira. Eu geralmente pego um pouco da realidade, de coisas que eu sei que aconteceram, ou percepções que eu tive, coisas que pessoas me contaram, e aí eu transformo isso em ficção, né? Exatamente por conta disso, porque você tem que dar mais explicação para o que acontece na ficção Sim. do que a realidade. Sim. Então, eu tenho um livro que chama Mãos Secas com Apenas 2 Folhas, que ele foi inspirado na história do Albert Fish, que foi um serial killer, né? Então, assim, toda essa coisa dele parecer muito frágil e usar dessa fragilidade para conseguir matar as pessoas, isso eu coloquei no livro. Então, sempre tem alguma questão, assim, dessas pessoas, né, perversas por definição, que eu acabo Sim, são muito colocando. elas. E me conta uma coisa, e quando a gente fala dos crimes aqui do Brasil, eles te chocam? Eles te abalam? Muito, muito. Na verdade, eu comecei a estudar crime, né? Porque hoje eu faço mestrado em psicologia criminal. E eu comecei a estudar... Obrigada. Quando eu me vi impactada, primeiro com uma revista que chegou em casa, né? Quando eu ainda era pequena, uma revista que chegou em casa e, assim, casos aconteciam e as coisas eram muito mais abertas, né? Você via muito mais coisa. Então, eu abri a revista e estava a Daniela Pérez morta na revista. Então, eu olhei aquilo e, para mim, foi chocante, porque imagina, uma criança olha aquilo e fala, nossa, mas era a moça que estava na TV. Então, eu olhei aquilo e falei, não, mas como pode? Aí, passou um tempo, eu fui numa livraria e tal, e abri um livro no caso do Chico Picadinho nas vítimas, do que ele tinha feito. E toda a minha questão é, como é que alguém consegue chegar nesse ponto? Como é que alguém não tem esse breque? Breque, adorei o freio, né? Freio de... Cara... Freio moral. Como você... E não é nem só moral também, mas assim... Você não tem a sensação, tato, o ato de fazer ali, isso não te espanta. O desejo, não é? Porque não é só a questão da morte, né? É o desejo da morte do outro. Sim, destruir o outro. E aí a gente chega, bom, estudando, né? Eu sempre cito Freud, porque eu sou psicanalista, então, assim, você chega no texto Totem e Tabu do Freud, que ele fala exatamente nessa vontade intrínseca que o ser humano tem de destruir o outro. Mas você pode até ter a vontade, mas praticar a vontade... Exato. É aquela coisa, você pulou essa cancela, Não né? tem o break, não tem o freio. E o que a maioria das pessoas não entende é que não tem volta. O pensamento, você até pode pensar,
mas você não, né, não está agindo, logo você consegue, né, ter um autocontrole. Ali, Claro. você pensou, você desejou, você planejou e você efetuou. É. E aquilo não tem volta. Agora, não tem como não ver com espanto. Eu tive que estudar medicina legal no mestrado e até a medicina legal, assim, quando eu tive que estudar, foi espantoso para mim. Eu acho que eu escrevo sobre isso porque me espanta. Porque se não me espantasse, eu não seria capaz de passar o horror Sim. dessas situações. Você sabe que o primeiro episódio que nós fizemos, né, nesse programa que é a Investigação Criminal, que, sei lá, hoje já está com 11 temporadas, foi o da Isabela Nardoni, onde tudo começou, né? Nós fazemos várias coisas relacionadas à área policial, investigativa, de realidade policial, quando a gente resolveu fazer uma questão mais documental, criar um documentário. E aí, entrevistando o legista, o Dr. Laércio, que inclusive já faleceu, de tudo que a gente viu naquele caso, que é horrível, que nós estamos falando de uma menina que foi jogada, né, da janela, e, enfim, antes, inclusive, passou por todo o sofrimento de ter sido, né, pré-estrangulada. E ele, sentadinho, um médico bastante sério, ele virou e falou assim: Carol, quando tudo aquilo aconteceu com a Isabela e ela foi estrangulada, porque ela morre, né, dessa constrição aqui, ela não morre da queda, ela morre, né, desse sufocamento. Porque ele falou, quando eu cheguei, eu pensei em encontrar uma criança toda quebrada, não, eu encontro uma menina, né, cianótica, com a boca roxa, com a língua projetada, com as pontinhas dos dedos arroxeados. Então, assim, ela passou por um sufocamento. É o que ele me fala. E o que acontece? Como eles não são médicos, né? Então, eles não... Assim, a respiração dela ficou muito fraquinha, porque ela ainda chega com vida no hospital, e aí no hospital que ela veio a falecer. Mas eles tinham ali mais ou menos de 3 a 6 minutos para fazer a ressuscitação da Isabela. Porque naquele momento que eles, né? Ou foi a madrasta, ou foi o pai, eles ligaram os estertores da morte. Quando ele falou isso, essa palavra, eles ligaram os estertores da morte. Ou seja, o processo de morte da menina. Eu olhei, eu falei, meu Deus, que frase dura, né? Impactante. Porque a gente não está falando de uma ficção. Não é um filme, não é um livro de ficção, não é uma peça de teatro, a gente está falando da realidade. E no final, né, aquelas pessoas que deveriam proteger aquela criança simplesmente se desfazem dela, como se ela fosse um lixo. Porque é assim, né? Eu vou jogar pela janela. Não me serve mais. Eu quero tirar a responsabilidade de mim e jogo fora. Aquilo é tão triste. E como isso não sai da minha cabeça? Sim, e a minha pergunta, a minha questão é, eu fico pensando assim, né? Vamos falar de alguém com estrutura perversa, né? A gente acha, num primeiro momento, que uma pessoa que tem uma estrutura perversa, ela vai olhar o mundo de um jeito terrível. Mas, na verdade, uma pessoa que tem essa estrutura, nada vai impactar. Nada vai ser um problema para ela. Tudo é permitido, tudo pode. Porque nada vai de fato chocar, né? Então, assim, quando eu falo de psicopata, assim, nada vai afetar. Ele não tem empatia. Não tem empatia, não tem medo, não tem ansiedade. Então, ele assim... tem um controle muito grande. É o super-herói da desgraça, né? E quem olha é um horror. Porque nem todo psicopata vai cometer crimes. Não.
mas ele destrói a vida de quem está em volta Mas dele. o que de fato comete, e o que de fato... Vamos falar de um serial killer, vai. Imagina, esse cara vê um corpo na frente dele, tá lá cometendo... Nada. Não é um problema. Então, assim... Eu acho que se a gente consegue passar o horror numa obra de ficção, é porque você tem empatia. Senão seria impossível. Aí eu fico pensando, de repente, um psicopata escrevendo uma obra não vai conseguir afetar as pessoas. Não, primeiro porque ele acha que ele não fez nada de errado. Não. Entendeu? Ele olha para aquilo, né? Muitas vezes porque assim não mantei, porque aquilo estava me atrapalhando. Então, ele não olha vamos dizer, nessa lente que nós olhamos, né? Nós olhamos assim, gente, tem um ser humano ali, tem famílias envolvidas, tem pessoas, tem a própria comunidade. Porque eu sempre digo, né? Um crime, quando ele acontece, a primeira resposta é para a família, a segunda é para a sociedade. Você abala uma sociedade. Lógico. Se for uma cidade pequena, aquela cidade inteira fica tomada por aquele horror. Né? Porque numa cidade grande, um horror se sobrepõe ao outro, mas... Então, mas para ele não... Mas ele não... Então, assim, é difícil para um psicopata escrever realmente sobre essas questões. Não há horror. Então ele vai escrever como se fosse praticamente um livro de organização, né? Tipo, estou tirando o que não presta, estou tirando do meu caminho, não é? Como se você tivesse que, sei lá, né? Desbravar uma mata, tem uma folhagem aqui que está te atrapalhando, você precisa tirar para você passar, né? Sim. Fazer uma picada ali. E aí eu fico pensando também, né, nesse caso da Isabela, não só nesse, mas tantos outros em que existe aquele universo daquela família e daquele momento do horror em que parece que a sociedade não existe mais, né? É um universo ali. Para eles, a questão foi... Não, preciso me livrar do problema. Exatamente. Me livrar do problema. E um problema que foi causado por eles. Sim. Você entende? Sim. É isso que é mais louco. Você criou aquele problema. Tem uma outra história, não sei se você conhece a história do menino Juan Michael. Já ouviu falar? Não lembro. Essa história é boa. De todas as histórias horríveis, escabrosas, eu acho que essa tá no nível master, tipo nível 10. Então você vai ver que a Paula vai depois escrever um livro sobre isso. É um menino, ele nasceu um menino e a mãe era casada e tal, ela se separa, ela entende que ela não quer mais ter relação com homens, ela se apaixona por uma mulher. Tá tudo certo. O pai até pede, eu quero ficar com o menino. Ela fala, não, o menino vai ficar comigo. Essa nova companheira dessa mulher tem uma filha, menina, e elas saem, né? Se não me engano, ele morava numa cidade no norte e ela vem caminhando aqui para a região de Minas Gerais. Muito bem. O que essa mulher resolve fazer junto com a companheira? Emascular o menino. Mas elas fazem essa emasculação, né? Não, assim, Eu acho que eu lembrei. Cortam, né, o órgão genital do menino e o menino, inclusive, né, depois isso foi atestado pelo médico legista, o menino passa a ter muita dificuldade para urinar, porque como foi feito de forma muito amadora, de forma muito rústica, teve um fechamento do canal da uretra ali. Então, os rins do menino, eles estavam assim, tipo, 3 vezes o tamanho natural, porque o menino só conseguiu urinar na hora que ele estava assim, explodindo. Aí, o que elas fazem? E isso o pai pedindo para ficar com o menino, e elas não. Aí, um dia ela resolve que ela vai matar essa criança. E ela mata. Ela mata. Ela resolveu o problema. E aí, mas elas continuam tendo um problema, porque ela tem um corpo. O que elas vão fazer com o corpo? Elas tinham uma churrasqueira em casa. Então, logo vamos desmembrar esse menino e colocar na churrasqueira. Olha que ideia brilhante, não é? Só que não, porque você não consegue, né,
uma churrasqueira assa uma carne, entendeu? Não queima a carne. E aí, aquilo também não dava vazão. E tem um cheiro, né? Porque tem osso, tem um monte de problema. O que ela resolve fazer? O que ela não conseguiu dar fim, ela coloca tudo numa bolsinha, tipo uma mochilinha, elas vão andar, tem tipo uma cisterna, elas jogam, tipo joga fora mesmo. Nisso, não muito longe dali, tinha uns meninos jogando bola. Um deles olhou e falou, pô, uma mulher jogou lá uma coisinha. E os meninos acharam, ai, será que tem alguma coisa lá? Tipo coisa de criança, né? Mal sabiam que eles iam abrir a bolsa do horror, do terror. Quando eles abrem, que eles encontram, parece que a cabeça do menino, inclusive, estava lá, eles chamam a polícia. Um desespero. Você imagina crianças, né? Adolescentes, acham aquilo. E aí, enfim, conseguem fazer as buscas, não estava muito longe dali, elas acabam presas. Já tinham comprado, né, muita água sanitária para poder limpar o local, né, tirar os vestígios, aquelas coisas todas, mas elas estão presas. Mas olha a frieza dessas duas mulheres. A gente está falando de uma mãe. Qual foi a justificativa? Então, porque ele não era uma menina, então, assim, eu não sei, ali tem questões de saúde mental gravíssimas. E o que é mais triste era o choro do pai. Porque o pai todo o tempo falava, eu fico com o menino, a família do pai queria criança, sai para continuar criando. Eles eram felizes, eu cheguei a ver as fotos. Falei, gente, por que é que esta mulher fez o que fez? E você sabe o que é mais triste, Paula? Porque, assim, a gente vive numa sociedade que é assim, às vezes você vê uma pessoa em sofrimento e fala, não é da minha conta, não vou me meter, né? E nós entrevistamos, porque elas foram morar, inclusive, numa comunidade, as pessoas achavam estranho que aquelas crianças não estudavam. Falei, gente, a gente tem que se meter. Principalmente quando nós estamos vendo vulneráveis, que são crianças, pessoas de idade, enfim, pessoas que têm alguma deficiência. A gente precisa ajudar. Mulheres. Exatamente. E aí ninguém faz nada. Eu falei, não, a gente tem que meter a colher, sim. Por que a criança não está indo para a escola? Tem que denunciar, porque está errado. Uma criança toda embotada, triste. Mas essas são as histórias. Então, de novo, imagina, você escreveu um livro sobre isso, né? A pessoa fala assim, nossa, a Paula pegou pesado aqui, a mãe emasculou, a mãe torturou, porque esse menino ficou da emasculação até a morte, o homicídio, foi muito tempo. A quantidade de dias, meses de sofrimento não foi pequena. E aí, eu imagino para uma criança, assim, que confia, né? Entender que estavam fazendo isso. Por que estavam fazendo isso? Né? Imagina a cabeça dessa criança. Que deveria ser o seu porto seguro. Passar por isso, mas por que, né? Assim, porque deve ter uma contestação em algum momento da criança, assim, de... Não, mas... por que eu estou tendo que passar por todo esse horror? Né? E sabe o que é muito triste? É que, dependendo da criança, ele até conseguiu, né, conhecer uma outra forma de amor. Né? Ele conviveu ali, acho que um bom tempo com a família do pai, mas tem crianças que não... A única forma de carinho e de amor é através da violência. Uhum. E a gente encontra muitas, Sim. Muitas. E aí eu às vezes me perguntam, né, das mulheres que de repente se apaixonam por esses serial killers e mandam cartas e não sei o quê. Então, mas aí tem essa questão delas só terem conhecido o afeto através da violência. Da dor. Sim. Então, elas acreditam de um jeito completamente torto que aquele cara, porque ele tem uma violência dentro dele, ele vai protegê-la. Né? Ela é a próxima vítima. Sim, exatamente.
Ela é a próxima. E assim, e o que a gente falou também desse mundo particular, quando a gente fala de violência doméstica, né? De repente, num relacionamento abusivo, lá no ciclo do abuso, a mulher não tem essa visão peraí, se eu for lá para fora e falar do que está acontecendo, isso aqui não faz sentido. Sim. É porque é que nem cozinhar sapo. Você conhece a história do sapo? Que ele, sim. Se você jogar ele dentro de uma água fervendo, ele vai bater e pular. Mas se você for devagarzinho cozinhando, né? Ele acaba morrendo, porque ele não percebe. E o ciclo de violência doméstica é isso. Para mim, o mais perverso ainda é a violência psicológica, porque essa não deixa marca externa. Então, ela deixa uma marca interna que é muito, muito horrível. E que bom que hoje a gente fala disso, né? Que bom que hoje isso está sendo trazido à tona, porque 15 anos atrás, 10 anos atrás, não se falava disso, gaslighting, o que quer que seja. Não se falava. Sim, exatamente. Porque se você via uma mulher com roxo, você fala, você está com esse roxo? Pergunta. Agora, de repente, você tem um roxo enorme dentro de você, dentro, né, do teu coração, na tua alma, e ninguém está sabendo. Você está vendo aquela pessoa que está embotada, triste. Só vai ficando amuada, né? Me conta, do teu universo de ficção, o que você mais gosta de escrever? Histórias familiares, histórias de seriais? Então, eu gosto de escrever sobre aquilo que as pessoas geralmente não contam. Então, eu gosto de escrever sobre esse mundo particular que não é dito, né? Então, assim, por exemplo, esse livro que está aqui tem um título super leve, Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai. Mas ele conta a história de uma mulher. É uma história de uma psicótica e ela começa a entrar em crise depois da morte do pai, né? E aí tem o jeito que ela significou essa relação com o pai, que não foi muito legal, e o que ela fez pessoas passarem por conta dessa psicose dela. Então, aqui tem um mundo externo? Tem, mas tem muito mais essa questão particular do que ela acredita que ela estava vivendo, que não é o que as pessoas vão ver depois. E é isso que eu estou dizendo. Às vezes tem esse mundo muito pessoal ali, dentro da cabeça do cara que está cometendo o crime ou está fazendo algo de terrível naquele momento, existe uma desconexão com a realidade. Então, eu gosto muito disso que a pessoa pensaria nesse momento em que existe essa desconexão com a realidade. Que mundo é esse tão específico que ela vive, né, naquele recorte? E, às vezes, não é só num recorte, não é só num momento. Ela vive a vida, assim, até chegar num fatídico momento de cometer um crime, né? E ele está inspirado em alguma coisa real? Ou em várias coisas reais? Ele começou... Eu comecei a escrever ele por conta do meu processo de luto em relação à morte do meu pai. Então, ele partiu da minha dor, da verdade, ali. Mas eu falei, não, eu preciso me distanciar, eu não quero ficar só escrevendo um livro, porque seria um livro que não é ficcional, né? Seria um documental, né? E eu queria escrever uma ficção, assim. E aí, bom, tem tantos relacionamentos de amigas que eu fiquei sabendo de coisas que elas passaram e coisas que eu passei também com homens que passaram pela minha vida, tal. Eu falei, não, eu vou pegar alguns recortes de tudo isso que essas mulheres viveram e vou fazer uma mulher que se vinga. Ótimo. Ai, adoro. Então, ela se vinga de uma maneira muito torta, porque ela é psicótica, do pai e dos que vieram, que apareceram depois. Exato. Então, é isso, assim. E como é que é o processo, Paula? Depois dessas personagens
Enquanto você consegue dar adeus para elas irem embora, elas te deixam em paz, ou tem sempre aquela que, não, eu preciso voltar, ela vai voltar num outro livro, ela é muito forte, ela não quer, ela não desgruda de mim. Não, não tenho isso, não. Eu tenho essa... Eu acho que os livros são sempre fases da minha vida, né? Então, assim, estou pensando nesse assunto, estou lidando com esse assunto de alguma forma, estou prestando atenção nesse assunto, então eu quero escrever sobre isso. Então, eu escrevo. A partir do momento que o livro é lançado, eu não releio também. É muito difícil eu reler um livro, tudo passa. E o público? Esses não esquecem. Você interage com eles? É daquela Bastante. que, assim, eles querem saber mais, querem conversar, querem discutir. Por que isso aconteceu? Não foi daquele jeito? Bastante. Como que é isso? Conta pra gente. Isso é diário, quase, né? Assim, porque você lança o livro e aí as pessoas sempre têm o acesso, né? Então, hoje tem gente me perguntando de livro que eu escrevi há 10 anos, há 13 anos. E às vezes é isso. Eu escrevi isso. Nossa, cara. Hoje eu tô escrevendo um que provavelmente vai ser lançado em, sei lá, de 5 a 3 anos, sabe? Então, assim, isso daqui foi escrito em 2016. E aí foi lançado pela Darkside em 2021. Então, assim, sabe? Eles ficam na minha cabeça e na minha vida por conta dessas conversas que eu tenho com os leitores e tudo mais. Leitores. Já me pediram para fazer continuação de alguns livros. Eu falo, ai, gente, não... E acabam que tem muitos que viram grandes amigos, não é? Sim. Eu fiz amizade com pessoas incríveis aí ao longo também da minha carreira. Mas também tem os que chegam... Mas você põe limite, né? Ponho. Hoje, muito mais do que antes. Porque eu acho que quando você começa Eu acho que com respeito tudo pode. Com respeito tudo pode, mas já teve coisa esquisita. Não, falta de respeito é inaceitável. Então, não. Eu tive um leitor especificamente que chegou a escrever o que ele chamava de diário neurótico, e aí ele escrevia muito bem, páginas e mais páginas, assim, de DM no Instagram mesmo. Eu chamo de página porque eram sempre muito compridos. De como ele ia me matar. Opa! Aí nós já temos uma perseguição. Mas aí, enfim, encerrei, bloqueei. Mas você chegou a fazer um boletim de ocorrência? Eu percebi que era uma pessoa que perigosa. Tinha... Não era perigoso, não. Era uma pessoa muito solitária, que queria o medo, que queria ver se ele conseguia me causar medo. Eu vi como se fosse uma espécie de vingança. Então, eu causei medo nele, então ele ia tentar causar medo em mim também. Quero ver se ela consegue. Era um jogo completamente. Vamos deixar aqui bem avisado para as pessoas que a Paula agora faz parte do amor do Investigação Criminal. Ninguém encosta um dedo no cabelo dela, porque aí... Tem muitos que falam assim, né? Principalmente esses do Discord agora. Eles falam assim, eu tenho pesadelo com a Carla Albuquerque. Eu falei assim, ele fala assim, não comete crime, gente. Exatamente. É muito simples. Não vai ficar no teu pé. De jeito nenhum. É muito simples. Se for uma pessoa boa, estiver ali ajudando o próximo... Tudo bem, não precisa ser nenhum anjo, não é isso que a gente quer. Mas cometeu crimes, opa, você cai no nosso radar. Aí ficou chato, aí sinto muito. Ficou chato, né? Porque aí a gente vai e assim, aqui a galera fica no pé mesmo, né? Mas sabe que estudar psicologia criminal, e com especialização em psicologia forense, né? Me ajudou a compreender também como lidar com essas pessoas. Mas esse foi um caso também, né? Não é uma coisa que acontece, né? Não é, porque... A maioria entende muito bem a diferença entre ficção e realidade e vem conversar de um jeito muito amoroso. Sim, eu posso dizer assim, até das pessoas que me acompanham, a grande maioria são pessoas muito solidárias. Muito. Tem algumas que tem dramas muito profundos nas suas vidas, né? E
E quando você também abre aquele espaço, dá um pouco de atenção, aquilo é um carinho no coração daquelas pessoas. Né? Sim. Porque assim, eu recebo coisas muito queridas, né? De pessoas que assim, olha, obrigada por você ter, né? Dedicado um pouco do seu tempo para mim. Então, em relação até mesmo a esse último caso que a gente ficou tanto tempo mergulhada, que foi do Discord, eu vi ali vários adolescentes e jovens que precisavam de um pouco de atenção. Quando você dá um pouco de atenção, parece que o mundo deles, né, passa a girar de uma outra forma, mas eu digo com uma vibração melhor, né? E é uma atenção, né, que assim, de repente você dando uma atenção certa, correta para essas pessoas, é muito... a gente às vezes não tem ideia do quanto isso salva alguém, né? Porque se esses adolescentes têm acesso ao Discord, que a gente sabe que às vezes pode ser complicado, se pega alguém ali que não é legal, Não, sim, e tem aquela coisa da troca, né? Porque tem algumas pessoas, mas eu acho que isso aí é de uma pequenez absurda, que acha que faz, né, sucesso, algum sucesso, então que tem que... Não, eu estou, né, no Olimpo. Mentira! É muito importante essa troca, né? Da mesma forma que a gente impacta a vida de muita gente, essas pessoas também impactam a nossa vida. sem dúvida. Então, eu digo que isso é muito positivo, né? Tem pessoas que, assim, eu nunca vi na minha vida, mas elas estão sempre ali, elas sempre deixam uma frase gentil, um carinho, um agradecimento. E, às vezes, não é nem por nada em relação à vida delas, mas é porque você fez para uma outra pessoa e ela ficou sabendo. Então, assim, tem uma... Eu digo que a gente tem ali uma balança de coisas muito boas. E triste é de quem não aproveita isso. Completamente. E teve muita gente, né, que leu esse livro e veio me falar que ajudou a superar o luto. Então, assim, é uma coisa que você não acha que vai acontecer quando você escreve algo pesado, né? Assim, mas as pessoas entendem as nuances. E eu sempre tento colocar poesia na minha escrita, né? Olha, que bacana. Por mais que seja um assunto pesado, eu tento colocar algo... eu tento escrever de uma forma mais bonita, assim, né? É o nosso lado feminino, vai. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É a nossa doçura, né? Porque eu gosto muito do Tim Burton. Também. Eu adoro ele. E existe uma poesia ali. E ele sempre me impactou muito, né? Inclusive, quando eu descobri que ele também gostava do Zé do Caixão, né? Assim, eu tive o privilégio de conhecer o Zé do Caixão, inclusive. Ele falava, não, o Zé do Caixão me inspirou muito, porque ele via beleza no horror. Então, e tem um dos filmes dele, que para mim é muito poético, que é aquele Eduardo Mãos de Tesoura, aonde ele mostra isso, né? Aquele que seria o feio, né? Que é o Edward, né? Com aquelas mãos que são umas garras, com aquela cara. Mas tem algo lúdico ali também. Mas né? ele é o generoso, ele é o que tem um bom coração, ele é o que... E aí ele faz aquela brincadeira, né? Aquele que na nossa sociedade deveria ser o príncipe, ou a pessoa gentil, encantadora, que é o moço loirinho de olho azul. Na verdade, ele tem um evil dentro dele, né? E assim, ele mostra essa guerra, né? Que não é porque não está dentro dos, vamos dizer, dos padrões de beleza da nossa sociedade que aquilo é ruim, ou é mau, ou é perverso. Porque, inclusive, até o belo pode ser muito perverso. Muito. Vamos pegar aí o Ted Bundy, né? Que era um homem, que era considerado um homem muito bonito, por isso, né? E olha a perversidade daquele homem, o que ele fez. E eu acho curioso porque pouca gente sabe que ele também foi canibal, né? Ele chegou a comer. Ele tem as mordidas, né? Tem as marcas. Tem, Né? e isso não é dito, porque... né, poderia comprometer a imagem. Ele desafiou tanto o sistema que ele conseguiu uma coisa inédita, porque a pena capital nos Estados Unidos, depois que a pessoa é condenada e é tramitada, ela não é executada imediatamente. Tem um tempo, muitas pessoas ficam assim anos no corredor da morte, até que... Porque você pode entrar para uma corte de apelação, enfim...
Mas ele aprontou tantas. Não sei se você conhece a história do Ted Bundy. Ele fez de tudo. Ele ridicularizou a justiça, a polícia, que ele foi morto, tipo, acho que não deu um mês. Não, vamos matar esse homem. E ele também, ele se achava muito mais esperto do que ele de fato era, né? Assim, o que entra nesse delírio também do cara achar, não, eu sempre vou vencer. Não, as coisas que ele fez são inacreditáveis. Eu digo assim, a história do... Mas pegavam ele fugia e pegavam ele, né? Quer dizer, então ele não era tão brilhante assim. Não. E ele tinha todo o sistema, né, que estava em cima dele. Sim. Veja esse brasileiro agora que tentou, gente. Ele deu uma de Homem-Aranha. Gente, a cena de captura dele é fabulosa. A gente vai ter uns 300 SWAT. Se bobear tinha Mariner ali, entendeu? É mais six, tinha todo mundo ali para pegar um brasileiro que fugiu, que se enfiou no meio de um mato, mas ele desafiou também o sistema. Então, assim, aquilo é vergonhoso, né? Ela passar nos Estados Unidos, você que morou lá também, não, isso não pode acontecer, né? Olha que bonito, né? Brasileiro, né? Não, tem um outro brasileiro, não sei se você conhece a história da Vanna Marchi, a italiana? Não, acho que não. Ai, nossa, Paula, você precisa conhecer. É rapidinho. É uma das maiores golpistas da Itália. Mas ela foi uma das maiores vendedoras de produtos, sabe? Tipo, compra caneca, compra creme, aquelas coisas que não funcionam, sabe? Você passa creme aqui, o creme vai acabar com todas as suas rugas. Mas ela vendia muito. A mulher era a rainha do comercial. E ela investe num determinado perfume, ela perde todo o dinheiro, meio que vai para falência. Aí tem um mafioso que coloca dinheiro nela, ela resolve que vai passar a perna no mafioso. Ela já tem a filha dela. Ela conhece quem? Um brasileiro. E o brasileiro, esse brasileiro, que era o Nascimento, ele, baiano, ele era filho de uma mãe de santo. E aí, essa mulher ligeira começou a pensar num golpe usando o filho da mãe de santo. Ela criou o axé. E aí, ele levava, ele batia tambor e ela ia sortear os números da sorte. Então, você ligava e ela te vendia os números da sorte, porque o Nascimento baiano do axé já tinha... Oportunista é pouco. Né? Exatamente. E aí, o que acontecia? A pessoa não ganhava, óbvio. E aí ela falava assim, não, você está com energia ruim. Você está com uma coisa, sua energia está pesada. A gente vai mandar aqui um trabalho olha só, mas ele tinha que pagar o trabalho. Tinha que pagar o trabalho. Mas olha o perigo de tudo isso, porque você pega, inclusive, uma religião que já é massacrada ao longo de muitos anos. Sim. E as pessoas estão vendo, só tem picareta, que não sei o quê. Lógico, a picareta ali era ela. O baiano, ele foi usado porque ele estava se achando, porque estava no meio da Vanna Marchi. Tem a série, está na Netflix. Não, assista, porque vou ver. Ela é inspiradora para um monte de coisa, né? Então, veja só, nós temos, né, assinaturas de brasileiros assim, em crimes que, gente, são... Aí isso que lá fora muita gente não gosta da gente. Não, mas o brasileiro fugiu. Quando ele viu que ele ia ser preso, ele voltou para a Bahia. Falou, o brasileiro foi ligeiro, falou, deixa essa maluca. Pickpocket lá tava acabando com... Não, mas ela roubou muito, gente. Sabe o que é triste, Paula? Porque ela roubava dinheiro de velhinha, sabe, assim, de aposentadoria, estelionatária. Não tem o freio moral. E a filha dela, assista, porque a filha dela, no tribunal, ela tá toda, né, sabe, super bem vestida, com tudo de marca, óculos de marca, e ela olhava... aquela coitada daquela senhora que perdeu todo o dinheiro, né, nessas enganações, nesses truques. Sim. Ela olhava como se não estivesse falando dela. Sim. Uma empáfia. Me deu vontade de ir lá e falar assim, vou dar um tapa na sua cara. Olha o que você fez com essa coitada dessa senhora. Entendeu? Que nem aí, né? Pagar remédio agora. Nem aí. Mas nem aí, tipo assim... Ai, sabe, tô me aborrecendo aqui? Gente, é impressionante. É impressionante. Mas é assustador. É assustador. Mas a gente tem perguntas, que eu sei que a gente tem perguntas para a Paula, só eu faço perguntas, vamos deixar as perguntas. Fale aí, Vitor. Temos sim, Carla, bastante pergunta. Opa! A primeira pergunta é da Flávia Costa. Ela perguntou aqui se existe algum personagem ou enredo que ela escreveu
que foi inspirado em algum criminoso ou crime da vida real? Eu acho que eu falei, né? O Albert Fish teve um livro, tem um livro meu que chama Mãos Secas com Apenas 2 Folhas, que foi inspirado nele, No Albert Fish. no Albert Fish. Serial killer. Serial killer. A Tamires Alves pergunta, de todos os seus livros, qual é aquele que tem um lugar especial em seu coração e por quê? Bom, vantagens que encontrei na morte do meu pai, porque parte de um luto real, né? Então, como foi a minha maneira, ali num primeiro momento, de lidar com essa dor, então acho que é ele, sem dúvida. A Bruna Oliveira perguntou, qual é o seu livro favorito de toda a vida? Ai, e agora? E agora? Livro do coração. Eu vou falar que tem um livro que chama Como as Esteiras Rolantes Venceram os Cães de Guerra. Ele é bem curtinho e eu li no colégio. E eu acho que ele me influenciou tanto e eu só tive uma real noção do quanto ele me influenciou recentemente. Porque a maioria dos meus livros tem até os nomes longos, né? E aí eu percebi que era por causa desse livro. Que eu falei, nossa, Títulos alongados. títulos mais longos, e ele fala de uma aldeia que passa por uma violência muito grande. E essas pessoas, elas não reagem. Então, eu acho muito interessante o jeito que ele coloca isso também, assim. Porque foi um livro que eu li adolescente, mas é um livro que conta sobre violência e talvez fale sobre uma maneira de lidar com a violência. Claro que coisas acontecem, claro que tem reviravolta, mas eu acho esse livro maravilhoso. E é de um autor que não ficou muito conhecido, assim, ele já faleceu. Inclusive, teve um dia no dia que eu lembrei desse livro, depois de anos, eu lembrei desse livro, eu fui procurar, falei, nossa, como será que está esse autor? E ele tinha morrido naquele mesmo dia, alguns anos antes. Falei, nossa, tá se comunicando aqui comigo, Tá né? querendo entrar numa... Tá, tudo certo. E tem também a do Matheus da Silva, que pergunta se algum de seus livros tem previsão para virar série ou filme. Então, o Vantagens, O Vantagens e o meu próximo livro, eles foram adquiridos pela Paranoide, que é a produtora do Heitor Dália. E estão lá. Só que assim, é difícil, né? A gente tem contato com o player e tal, mas até de fato escolher e ser feito e tal, demora um tempo. Então já assinei alguns contratos, mas agora a gente precisa ver como é que vão Demora as mesmo, coisas, tem que né? ter um pouquinho de paciência. Heitor é meu vizinho. É mesmo? Olha, adoro ele. Mora no mesmo prédio. Ele acabou de se mudar. Olha! Que coisa. Muito pequeno, Paulo. Muito pequeno. Eu já ia falar, não, então é lá. Não vou falar endereço. Ah, que legal. São essas perguntas? Olha só, então deixa eu mostrar aqui o livro da Paula agora. Olha que livro legal, a capa dele é linda. Depois a gente vai fazer mais takes dele. Adorei, tem o pezinho. Adorei a capa. E assim, tem uma coisa muito caprichada da Dark Side, a gente tem que falar, né? Eles tomam muito cuidado. Né? A qualidade do papel. Vamos fazer aqui um merchan para Dark Side também. Sabe, de boa qualidade. O cuidado que eles tiveram com isso. Né? É assim, você sabe, é uma coleção. É um livro que você não quer, você vai ler e vai guardar. Não é? Eu sei que a Paula vai sortear um livro, é isso? Temos aí. Nós perguntamos para as pessoas o seguinte, e aí a Paula que vai escolher a melhor resposta.
Tá aqui, o Vitor vai te falar. Tá aqui, parará. Tá vendo? Eu tenho roteiro, eu nunca sigo meu roteiro. Também, né? Já tá tudo na minha cabeça, a pessoa fica louca. É o seguinte, então a Paula vai escolher qual é a melhor resposta para como você acredita que os crimes reais colaboram com a construção de histórias de terror, certo? Certo. E aí você vai ganhar, olha que livro lindo, gente. Olha que livro lindo. Vai ganhar um livro lindo. Tenho tanto orgulho dele, né? Tem que ter mesmo, tenha orgulho de todos os seus livros, são seus filhos. Meus filhos. São seus filhos, de verdade, né? E filho a gente tem para a vida, né? Então, Exato. vamos passar para a mão de outras pessoas. Exato. E aí, Paula, querida, eu quero que você fale das suas redes sociais para que as pessoas possam te acompanhar, tirar dúvidas. Eu uso bastante o Instagram, Tá. que é @paula_feb, com 2 Bs. Eu tenho Twitter também, mas eu não uso muito. Eu sou mais ativa no Instagram mesmo. Também acho Twitter chato. Então, é que eu não sei, ele é bem violento, né? Às vezes. Não, eu digo que é o Tu Hitler. É o Tu Hitler, então vamos lá pro Tu Hitler. Que agora ele virou, ele é o X, né? O cheater agora, né? É o cheater, então é o Tu Hitler. Eu não tenho paciência, eu também gosto bastante do Instagram. Do Instagram. E aí eu tenho o TikTok, Paula Feb Escritora, mas ele também é recente. Tá. E eu tô começando a alimentar mais agora, assim, mas no Instagram vocês me encontram e aí tem todos os links lá. É todos os acessos. @PaulaFeb. @Paula_, Tá. FEBBE. Tá bom, a gente vai deixar aqui embaixo também. Tá bom. Todas as redes sociais da Paula. E aí, não sei se a Paula também tem algum e-mail de contato para quem quiser adquirir livros, comprar direitos. Se você... Pode me escrever no paulafeb@gmail.com. Ótimo. Então, maravilha, porque aí, olha, né, a gente tem muitas produtoras no Brasil, não é? Sim. E de repente até gente de fora do Brasil também, né, querendo. Também. Tomara que a Paula viaje aí internacionalmente. Ótimo. A gente vai desejar aqui sempre muito sucesso para você. Parabéns pela sua história, pela sua carreira, pelo seu trabalho, dedicação, foco. A Paula, ela é o exemplo de que quando a gente quer, a gente consegue. Que lindo. Não, e é verdade, a gente tem que se inspirar em pessoas como você. Você é uma fonte de inspiração. Muito obrigada. E isso é muito bacana. Parabéns, parabéns. Obrigada mesmo. Vou deixar aqui também as nossas redes sociais. Fica aqui também o e-mail que todo mundo conhece, que é o op@medianet.com.br. Quem quiser mandar sugestões, né, fazer críticas, tirar dúvidas, a gente está aí sempre de portas abertas. As pessoas pediram muito você e a Paula está aqui. A gente trouxe de presente para as pessoas que acompanham, porque tem mais ou menos uma mesma sinergia, né? Sim, é o mesmo mundo, né? É o mesmo público, né? Quer o saber mesmo dos crimes reais, dos crimes de ficção, desse universo do mistério, do terror, do horror. A gente está no mesmo... A gente está orbitando aqui. Ó. Sim, exatamente. Quem sabe a gente não vai fazer alguma coisa junto, hein, Paula? Vamos. Adorei te conhecer. Parabéns, hein? Adorei. E agora, para a gente terminar, temos uma coisa que é para Paula aqui. Aqui, Paula, é o seguinte, são 5 perguntas. Elas foram embaralhadas e você vai escolher uma. E a gente vai pedir para... Parou? É o tarô do IC, ó. Você pode escolher o que você quiser e aí você responde. Vai, vamos ler a sua sorte. Eu vou nessa aqui. Ai, gente! Essa pergunta. É ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva? Ai, ai. Deixa eu pensar, tá, gente? Tô pensando. Peraí, me dá um tempinho. Não. Porque é um dilema isso aqui, né? É um dilema. Eu vou dizer que, bom, já que eu sou escritora de ficção, ao invés de entrar no dilema, eu acho que a gente nunca deve sacrificar o que faria
bem para nós. Eu acho que a gente sempre deve considerar o que é bom para nós. Eu entendo o fato da segurança coletiva, eu acho que a gente deve considerar, claro, o coletivo, mas eu acho que o coletivo, às vezes, ele esquece do individual. Muito bem, profundo aí, Paulo. Vamos pensar sobre isso. Fez sentido? Fez. Foi uma boa resposta? Boa resposta, mas é um dilema. É um dilema. E aí, querida Paula, tá aqui para você escrever o que você quiser. Vai pro nosso mural aqui. Ah, que lindo. Aqui tá o nosso caderno também, para você deixar o que você quiser para nossa equipe. Lindo. Opa. Isso aqui, ó. Grudo. Posso escrever uma frase? O que você quiser, uma frase, deixar um desenho, números, qualquer coisa. Tá bom. O papel é seu. Eu falo o que eu escrevi? Não. Não? Se você quiser. A ideia, o papel é seu, pode ser segredo, pode ser... Não, eu escrevi uma frase do meu livro Mãos Secas com Apenas 2 Folhas, que eu gosto, que eu acho que tem a ver aqui com o que a gente faz, que é: somos ilhas de pequenos fôlegos rodeados do fim por todos os lados. Olha, parabéns. E aqui tá o nosso caderno. Caderno também. Deixar o que você quiser pra gente aqui, que a gente adora. Lembranças. Obrigada, minha querida. Ó, a casa é sua, volte quantas vezes você quiser. Adorei. Eu também. Várias vezes, mas já acabou? Acabou. Acabou. Mas você vai voltar quando você quiser.